para Deus ter misericórdia da serva dele e que Deus venha ajudar. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Pai amado, Pai querido, nós te apresentamos a nossa vida aqui nesta noite. Nós te apresentamos esta palavra. Pai, primeiramente, acima de tudo, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos guardou nesta quarentena, porque nada de ruim, Senhor, aconteceu para conosco. O Senhor venha, meu Pai, falar, Senhor, não muitas palavras, mas aquilo que verdadeiramente o nosso coração precisa. E amém, Senhor. Louvado seja Deus. Aqueles que estiverem em pé, podem ficar sentados. Você venha ficar à vontade diante da palavra do Senhor. Apesar de que não ser uma igreja, um templo, mas quando nós adoramos ao Senhor, nós transformamos tudo à nossa volta num templo de adoração ao Senhor. Igual como foi com o salmista Davi quando ele pecou com Batseba, e apesar dele ter pecado, apesar daquilo que ele tinha feito, o seu pecado teve uma consequência muito grande. Ele estava no palácio ali, mas ele transformou naquele momento o palácio ali em um templo de adoração ao Senhor, porque apesar dele ter perdido o filho dele, mas ele não se importou, não simplesmente com aquela perda, com aquele filho, mas ele se importou em não perder a presença do Senhor. Tanto que ele vai falar: Senhor, eu não quero que o Senhor me lances fora da tua presença. A tua presença é o que me satisfaz. A tua presença é o que me capacita. E como eu estava falando aqui no começo, a respeito de quarentena, a respeito nesse tempo a qual nós estávamos em casa, eu ouvi de muitas pessoas, algumas pessoas com muito medo, algumas pessoas com um desespero muito grande devido a esse vírus que assolou toda a nação, assolou toda a população e ainda está assolando toda a nação. Mas o que Deus ele está falando para nós aqui nesse Salmo 37 é que a gente não venha se desesperar, mas que a gente venha descansar, que a gente venha confiar no Senhor, que Ele batalha em nosso favor, Ele é quem cuida de nós. A gente não teve nenhum dano maligno, porque nós estamos aqui hoje, porque a gente está andando, a gente está permanecendo na presença do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado para conosco. Mas o Salmo aqui, no primeiro versículo, vai falar: não se indignar por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. O salmista está falando para a gente não se enfurecer, para a gente não deixar o nosso orgulho falar muito mais alto, mas que a gente venha deixar o nosso Deus batalhar em nosso favor, que a gente venha deixar Deus Ele cuidar do nosso favor. Como o salmista está falando aqui, não se indignar por causa dos malfeitores. Por onde a gente passar, a gente vai ser perseguido, porque Jesus Ele falou isso: por causa do meu nome vós sereis odiados, mas que vocês não venham temer, porque o galardão de vocês está esperando lá no céu. Mas que vocês não venham ter medo, porque eu vou estar com vocês. Então, malfeitor, destruidor, aquelas pessoas que têm inveja, seja do nosso sucesso, ou seja do nosso armário que esteja cheio, ou seja da nossa família que é bem abençoada, em todo canto vai ter algum. Um exemplo disso a gente pode tirar pelos os fofoqueiros. A gente não pode ficar muito tempo lá fora,
que muitas pessoas vão começar a lançar setas, muitas pessoas vão começar a falar, olha ele ali lá fora, falando do Davi da Leia. São certos fofoqueiros, são certos malfeitores que vão tentar atrapalhar e vão tentar nos derrubar, vão tentar nos afligir. Mas o que o salmista está falando aqui é que a gente não venha se indignar, que a gente não venha levantar o nosso orgulho e falar, eu vou agora contra ele, eu vou, como se diz no falar do mundo, eu vou partir para cima dele. Mas que a gente venha manter a calma, que a gente venha respirar bem fundo, que a gente venha dizer, eu não tenho que me preocupar com o que o malfeitor vai falar. Eu não tenho que me preocupar com o que o inimigo vai pensar de mim. Mas eu só tenho que me preocupar com a minha salvação, e eu tenho que saber que existe um Deus que cuida de mim, que batalha em meu favor, e que Ele está no controle de todas as coisas. E como eu estava falando no começo a respeito dessa quarentena a qual nós passamos, existiram e ainda existem até hoje muitas pessoas que perderam o foco em Deus. E existem outras pessoas que não perderam o foco em Deus, continuaram adorando, continuaram exaltando ao nome do Senhor, continuaram bendizendo ao nome do Senhor. E essas pessoas, elas são bem-aventuradas por causa disso. Porque elas não perderam o foco, elas não perderam o olhar no Senhor. Elas não perderam a fé que elas tiveram no Senhor. E essa quarentena, eu ouvi de um pregador, quando eu estava olhando de um vídeo, eu ouvi um pregador falando assim, essa quarentena nos mostrou uma lição de quem verdadeiramente ia servir a Deus e de quem não ia servir a Deus. De muitas pessoas que iam se lançar em meio à tempestade para morrer mesmo, e existiram muitas pessoas que iam enfrentar a tempestade, mas que iam enfrentar no nome do Senhor. Então essa quarentena nos ensinou isso, que a gente não pode ficar parado, que a gente não pode olhar para a dificuldade e falar que ela é grande, que ela vai nos matar, mas que a gente teve uma lição de que essa quarentena ela foi nos amadurecendo, ela foi nos ensinando que Deus, Ele era o nosso Salvador, o nosso Libertador, e que Ele ia continuar nos guardando e cuidando para conosco. E o versículo 2 vai falar aqui, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha a consequência do malfeitor. No versículo 1 está falando que o malfeitor ele vai se levantar muito forte. Que o malfeitor, ou seja, o inimigo, ele vai se levantar muito forte para tentar nos devorar, para tentar nos derrubar. Mas o versículo 2 já fala ao contrário. O versículo 2 vai falar, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O versículo 1 está nos ensinando que a gente não deve se indignar e que a gente não deve manter o nosso orgulho para cima. Que a gente não deve ir ao encontro do inimigo sem estar preparado. Mas que a gente venha deixar tudo no controle do Senhor. Porque, como o versículo 2 falou aqui, eles vão ser ceifados, ou seja, o Senhor ele vai ceifar o nosso inimigo e ele vai afastar de nós. O versículo 3 vai falar na confiança no Senhor, para a gente confiar no Senhor. Quantas pessoas nesses últimos dias, nessas últimas horas, têm deixado de confiar no Senhor, têm deixado de ter uma esperança no Senhor, tem deixado que o Senhor cuide, ou seja, da família, ou seja, de um trabalho, ou seja, de um sonho. Essas pessoas muitas das vezes têm murmurado, essas pessoas muitas das vezes têm reclamado, essas pessoas muitas das vezes têm retrocedido a caminhada. E o que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite é que a gente venha confiar, que a gente venha ter uma esperança, que a gente venha olhar e saber que existe um Deus que no momento certo Ele vai agir, no momento certo Ele vai operar, e no momento certo Ele vai nos abençoar.
E o salmista ele vai falar ainda muito mais disso. Confiar no Senhor e fazer o bem. Não adianta simplesmente confiar no Senhor, a gente tem que fazer o bem. A gente tem que mostrar para as pessoas que a gente é diferente para com o mundo. O mundo é uma coisa, mas nós somos outro. O mundo vai nos esquecer, mas Deus ele não vai nos esquecer. Como a palavra do Senhor está falando aqui, é confiar no Senhor e fazer o bem. Se uma pessoa está fazendo mal para conosco, vamos fazer o bem para ela, vamos mostrar algo para ela, vamos dizer, ó, Deus ele cuida de você, Deus ele cuida para conosco, e Deus ele batalha em nosso favor. Então, é essa esperança que nós temos que ter, de confiar no Senhor, de acreditar no seu santo e poderoso nome, e fazer o bem, mostrar a diferença. No domingo agora, eu estava conversando com algumas pessoas, tem um estudo a qual nós fazemos, e a gente estava falando da diferença do cristão e da diferença do mundo. A diferença do mundo é porque eles gostam de curtir certas coisas, eles gostam de festejar muitas coisas. E muitas das vezes o amor do mundo é falso. Eu não vou dizer muitas vezes, eu vou dizer que é a verdade. Que o amor do mundo é um amor falso. É um amor que muitas das vezes vai bater no seu ombro e vai falar, você pode contar comigo, porque eu sou seu amigo. Você pode contar comigo porque eu estou contigo e não abro. Você pode contar comigo porque você é meu confidente. Mas olha no outro dia para você ver se verdadeiramente você pode contar com essa pessoa. Você não pode contar com essa pessoa. Porque numa hora ela vai bater no seu ombro e vai falar aquelas palavras de apoio. Mas quando você vai precisar, quando você vai estar numa grande aflição e você vai se lembrar, aquela pessoa falou que eu posso contar com ela, então eu vou falar com ela. E quando a gente vai ver, essa pessoa simplesmente finge que não nos conhece. Então, é esse amor do mundo que é um amor falso, é um amor passageiro. Mas a diferença do cristão é totalmente diferente. Qual é a diferença do cristão? A diferença do cristão é que ele não simplesmente vai bater no nosso ombro e vai falar, você pode contar comigo, você pode saber que eu estou orando por você, que você não está esquecido nos meus pensamentos. O amor do cristão é totalmente diferente. Ele não simplesmente vai bater no nosso ombro, como ele vai orar para conosco, porque ele simplesmente vai se preocupar verdadeiramente para conosco. E o que isso significa? Isso significa que ele está fazendo bem, como o salmista está falando. Ele não simplesmente confia no Senhor, mas ele está fazendo bem também. E o versículo 3 vai falar ainda muito mais. O versículo 3 vai falar, se você confiar no Senhor, se você fazer o bem, você vai habitar na terra e verdadeiramente serás alimentado. Existe uma recompensa aqui no versículo 3, a qual vai falar. Você tem que confiar no Senhor, fazer o bem, habitar nessa terra, a qual não é fácil habitar nessa terra, principalmente para nós que somos servos de Deus, que nós somos servos do Senhor. A gente sabe que a gente vai andar muitas das vezes, mas vai ter uma pessoa para tentar nos derrubar desse lado, uma pessoa para tentar nos derrubar desse lado, uma pessoa para atirar em nós daquele lado. Então nós somos todo dia cercados e principalmente nós somos avaliados. É igual numa prova a qual nós estamos fazendo, seja uma prova de carro, uma prova da faculdade ou simplesmente uma prova do trabalho. Você está diante daquela prova ali e existe uma seleção a qual vai falar, se você for muito bem nessa prova, mas você tem que vencer os seus concorrentes, você vai ser contratado ou então você vai ser aprovado. E você tem que ser muito bem nessa prova, você tem que estudar muito, você tem que acertar muitas questões para você derrubar os seus concorrentes. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida
como servo e como serva do Senhor. Mas nós somos diferentes, nós não somos melhor do que ninguém, ao contrário, nós somos pó e cinza. Nós somos falhos como toda pessoa é. Mas existe uma diferença. Existe uma diferença a qual, quando nós arrependemos de verdade, quando nós confessamos ao Senhor e quando deixamos a nossa vida diante do Senhor, Ele vai nos consertando, Ele vai nos ensinando, e aquele ponto de pecador, e aquele ponto a qual nós falamos eu sou falho, eu não sou ninguém, vai começando a mudar, e nós vamos colocar um novo ponto, um ponto que é de vitória, de vencedor, e que eu sou um servo de Deus, que eu sou uma serva de Deus, que eu tenho uma identidade para com Cristo. E os 2 versículos aqui para encerrar, vai falar para a gente se deleitar no Senhor, e Ele vai conceder o que deseja o nosso coração. Eu posso comparar um exemplo a respeito de uma porta de emprego, a qual muitas das vezes nós sonhamos. Muitas das vezes nós vamos para a entrevista com uma fé tão grande, e quando nós participamos de uma seleção, de uma entrevista, nós vamos escutar 2 respostas: se a gente vai ser aprovado ou não, se a gente vai passar pela próxima fase ou não. E muitas das vezes a pessoa recebe aquele não tão fechado, aquele não assim, com um sinal de tristeza, e muitas das vezes a pessoa volta para casa e volta quebrando tudo, e volta chutando tudo. Eu não vou negar para você que isso já aconteceu comigo. Eu não vou dizer que eu sou perfeito, porque eu não sou não. Eu sou falho como todo mundo é. Já aconteceu umas 2 ou 4 vezes comigo, se eu não me engano. A qual eu já fui para muitas portas de emprego para fazer certas entrevistas. E eu fui com uma fé tão grande falando: essa porta é a porta que eu sonhei, é a porta dos meus sonhos. É uma porta que eu vou ficar só sentado no computador, vou digitar. É a porta dos meus sonhos. E quando eu fui fazendo as seleções, eu escuto aquela resposta: infelizmente você não vai passar para a próxima fase. Eu cheguei em casa, vou imaginar que isso aqui é um sofá, e eu comecei a chutar, eu comecei a ficar naquela raiva, e eu falei: ah, meu Deus, o que é que está acontecendo? Ah, meu Deus, eu nunca vou conseguir um emprego. Ah, meu Deus, será que o Senhor nunca se lembra de mim? E acontece conosco, acontece. E muitas das vezes a gente vai pensar, e a gente vai começar a dizer: ah, Senhor, verdadeiramente estava certo o Senhor. Verdadeiramente aquela porta não era uma porta para comigo. Verdadeiramente eu sei que o Senhor não permitiu que eu conseguisse aquela vitória, porque eu sei o que é que eu ia passar lá dentro. Eu ia passar muita perseguição, eu ia passar muita tribulação. E tem vezes que a gente vai para uma certa entrevista, que a gente olha para os concorrentes, a gente olha para a empresa, e muitas das vezes a gente pensa: ah, meu Deus, eu acho que eu não vou passar não, porque tem pessoas mais qualificadas do que eu aqui. Tem pessoas que têm um currículo mais elevado que o meu. Mas quando você se humilha, quando você só resta uma esperança, só resta uma oração para você, e você fala: meu Deus, tem pessoas mais qualificadas do que eu, tem pessoas com um currículo mais elevado que o meu, mas eu só tenho a minha fé, e aí é a minha fé que eu vou te entregar, seja feita a tua vontade. E muitas das vezes você fala, você faz a entrevista, e aquela resposta que você menos espera, você escuta a pessoa falando: você vai passar de fase, hoje você está passando de fase, aguenta só a ligação que a gente vai entrar em contato com você em breve. E assim é a nossa vida de cristão. Quando a gente menos espera Deus, Ele vai entrando com providência. Quando a gente menos espera Deus, Ele vai batalhando em nosso favor. Quando a gente menos espera Deus, Ele vai nos abençoando, e Deus vai nos edificando. É igual, eu vou dar um exemplo da irmã, né, que está grávida. Toda mãe sonha em quê? Em ter filho.
né? Toda mãe sonha em ter o filho, seja ele qual sexo que for, ou masculino ou feminino. E tem vezes que você vai bater um raio-x para saber se você vai ter um filho ou não, e muitas das vezes a mãe vai com tanta esperança, e quando a mãe ela escuta aquela resposta do médico falando, infelizmente não foi aprovado não, infelizmente você está estéril ainda, infelizmente você não vai ter filho nenhum. Aí a mãe volta para casa tão angustiada, tão atribulada, porque o sonho não foi realizado. E muitas das vezes ela está perseverando tanto, ela está tendo muita fé, ela está fazendo a vontade do Senhor. E Deus ele vai olhando, Deus ele vai contemplando, Deus ele vai começando a analisar ali, e no momento certo Deus ele vai colocando ali. Pronto, ela está fazendo a minha vontade, ela está perseverando, ela está sendo fiel ao esposo dela, eu vou abençoar ela. E naquele momento a mãe ela volta pro hospital para saber se foi aprovado dessa vez, se ela vai ter um filho, e ela escuta a resposta falando que ela vai ter um filho, que ela vai ter uma filha, né? Então isso são coisas que a gente tem que aprender. Aprender o quê? Aprender a confiar no Senhor, aprender a descansar no Senhor, aprender a se deleitar diante da palavra, diante da presença do Senhor, que Ele tem cuidado. Não é simplesmente chutar o balde, não é simplesmente chutar o sofá, não é simplesmente dar um murro na parede e falar: ah, meu Deus, até quando eu vou passar por isso? Ah, meu Deus, o Senhor não está me vendo não. Mas que a gente venha respirar fundo, que a gente venha se deleitar no Senhor, porque o mais Ele vai fazer para conosco. Como o versículo 5 vai encerrar aqui falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer. Não basta simplesmente a gente andar e a gente não entregar ao Senhor a nossa vida. Tem certas pessoas por aí que andam por qualquer caminho e falam: ah, eu sei me cuidar, eu sei que nada vai acontecer comigo. Mas ela esquece de falar: ah, Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti, que o Senhor venha me guardar, que o Senhor venha me guiar. E muitas das vezes acontece algo pior, porque a pessoa não se lembra disso. A pessoa só se lembra do seu orgulho. E Deus, onde é que está? É igual uma frase que eu ouvi uma vez numa padaria, a qual falou assim: quando você tiver tudo, se lembre e entregue tudo a Deus. Isso daí é uma coisa verdade. Não adianta a gente ter uma casa boa, a gente ter um carro do ano, não adianta a gente ter grandes filhos, a gente ter uma geladeira totalmente cheia, se a gente não entrega ao Senhor, se a gente não se lembra ao Senhor. Então, nesses últimos dias, o que Deus ele está nos ensinando é que a gente venha se lembrar que Ele é o nosso tudo, que Ele é a nossa razão de viver, que essa quarentena a qual nós passamos não foi um sinal de desgraça, não foi um sinal de tormento, não foi sinal simplesmente que a gente ia ficar só em casa e a gente: ah, estou com tanta saudade de sair, mas eu não posso. Até quando essa praga vai continuar? Essa quarentena nos ensinou que Deus ele estava cuidando de nós, que Deus ele estava nos aprimorando, que Deus ele estava nos capacitando e que Ele estava preparando grandes coisas ao nosso favor. E tem certas coisas que a gente não espera agora, mas que Deus lá na frente vai preparar e a gente vai agradecer, né? Então vamos agradecer ao Senhor orando esta noite.